Olá a todos, boa tarde. Dando continuidade à disciplina de tratamento de resíduos, continuando a aula do dia 5 de outubro, falar um pouco mais aí sobre legislação ambiental. Então, a Lei 9.605, de 98, fala sobre Lei de Crimes Ambientais. Ela possui grande relevância para o direito ambiental brasileiro, pois prevê diversas hipóteses criminosas, com aplicação de penas restritivas de direito, ou de prestação de serviços à comunidade, ou de multa, e vai depender do potencial ofensivo do crime praticado. Então, dependendo do que a indústria ou pessoa física causou de dano, tem prerrogativa aí para aplicação de multa ou mesmo restrição do direito de produzir, de continuar sua atividade fabril. O sujeito ativo dos crimes ambientais pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, como eu disse na aula passada, pode ser um CPF ou um CNPJ. Dentre estes estão o diretor de uma indústria, o administrador, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica. O sujeito passivo é sempre a coletividade, ou seja, quem está sendo passivo é a sociedade, é o coletivo que está sofrendo com a ação. As pessoas jurídicas nesse contexto serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual. Muitas vezes, por contrato, você estabelece que outra empresa ou um terceiro que vai prestar o serviço. Mas contratualmente você tem como acionar isso porque você pagou por aquele serviço, não deixando claro de assumir a sua própria responsabilidade como indústria. Importante, a responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Então, por exemplo, se um diretor de uma indústria obriga determinado funcionário a lançar incorretamente um resíduo hídrico no rio sem tratamento, esse diretor é sim responsável, junto com a empresa, por pagar pelo dano causado. Aplicação de pena para crimes ambientais. A autoridade competente irá observar a gravidade do fato, os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação ambiental e a situação econômica do infrator em caso de multa. Então, ou seja, tudo será muito bem avaliado para saber como será taxado ou muitas vezes impedido aí até a produção. Tem-se também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010. Ela estabelece princípios, diretrizes e instrumentos relacionados ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos e excluindo os resíduos radioativos. Os principais tópicos: faz distinção entre resíduos sólidos e rejeitos, entre área contaminada e área órfã contaminada. Cria o plano de resíduos, tanto a nível federal, estadual, municipal e mesmo industrial. Classifica os resíduos sólidos quanto à sua origem e quanto à periculosidade. O que traz de novo nessa lei? Responsabilidade é compartilhada de fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes para implantar a logística reversa para agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas e produtos eletrônicos, e as embalagens dos mesmos, no caso de agrotóxicos e óleos lubrificantes. Isso é novo na lei, mas deveria ser tratado de forma séria. Ainda não está com obrigação total para que isso aconteça. Ou seja, mesmo que está na lei há 10 anos, a gente não vê
essa logística reversa, a responsabilidade de recolhimento do fabricante, do importador, do distribuidor e do comerciante para recolher isso. Ao consumidor cabe somente efetuar a devolução. Então, se você tem uma embalagem de óleo lubrificante, você devolve essa embalagem. Se você vai fazer a troca de óleo, o óleo velho é de responsabilidade principalmente do comerciante para devolver isso para a indústria. Se você tem uma lâmpada, você pode devolver no local que você comprou quando queimar, e assim por diante. Existe a possibilidade de instituir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender a diversas iniciativas relativas a resíduos sólidos e rejeitos. Isso para incentivar as indústrias a começarem realmente a preocupar em proteger o meio ambiente dos possíveis danos causados por seus rejeitos. Proibições que já estão estabelecidas. Fica proibido o lançamento em praias, no mar ou em qualquer corpo hídrico. O lançamento in natura a céu aberto, exceto para resíduos de mineração. A queima em recipientes e equipamentos não licenciados para essa finalidade, por exemplo, o incinerador. A importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos que possam causar danos ao meio ambiente, ainda que para reuso ou reutilização. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, o lançamento em praias, no mar ou em qualquer corpo hídrico é comum em cidades litorâneas o próprio esgoto doméstico ser lançado a 2, 3 quilômetros da praia, muitas vezes até na própria praia. E onde que fica a aplicação da lei, já que isso é proibido? Onde fica a aplicação da lei do lixo lançado em lixões a céu aberto? Porque muitas vezes os municípios não têm aterros sanitários. Muitas vezes queima-se em lixões os resíduos domésticos e industriais. Então, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, a ser elaborado por todo gerador de resíduos sólidos e rejeitos, deve ser mantido em cada unidade geradora à disposição da fiscalização dos órgãos de controle ambiental. Então, eu vou montar uma indústria, por exemplo, de polpa de fruta. Se eu compro fruta, eu tenho uma casca e caroço. Eu tenho que explicar no plano de gerenciamento de resíduos sólidos o que eu vou fazer com essa casca e caroço. Beleza, consegui licenciamento ambiental para funcionar. Se eu sofro uma fiscalização, não basta eu ter mostrado o plano anteriormente. Eu tenho que ter isso guardado na minha unidade e provar que eu estou aplicando ele corretamente. As políticas estaduais de resíduos sólidos. Em Minas Gerais, tem uma lei estadual, que é 18.031 de 2009, que dispõe sobre a política estadual de resíduos sólidos em consonância com as políticas estaduais de meio ambiente, educação ambiental, recursos hídricos, saneamento básico, saúde, desenvolvimento econômico, desenvolvimento urbano e promoção da inclusão social. Ou seja, essa política estadual interage, engloba diversas áreas de atuação do Estado para que essa confluência seja o mais positiva possível. No artigo 6º, ela traz que são princípios que orientam a política estadual de resíduos sólidos. A não geração, ou seja, se você puder evitar de gerar, melhor. A prevenção da geração, a redução dessa geração, a reutilização e reaproveitamento daquilo que foi gerado, a reciclagem, o tratamento, a destinação final ambientalmente adequada e a valorização dos resíduos sólidos. Traz uma série de estratégias para que o resíduo tenha o menor impacto possível. Já a política do Rio de Janeiro é a Lei 4.191 de 2003, conhecida como a Lei Carlos Mink, que dita as regras para os municípios elaborarem seus programas de controle, tratamento e disposição dos resíduos sólidos. Tendências que estavam presentes nessa lei. A obrigatoriedade de logística reversa para lâmpadas fluorescentes e entulho, o programa Entulho Limpo na Baixada e o programa de coleta seletiva solidária. A política estadual de resíduos sólidos de São Paulo tem a Lei 12.300 de 2006, que
foi regulamentado pelo decreto de 2009 e fala também, mais uma vez, responsabilidade de fabricantes, distribuidores e importadores na questão da logística reversa. Tem também a obrigatoriedade de atendimento do plano de resíduos sólidos, a ser elaborado pelo gerador a cada licenciamento ambiental que for necessário. Algumas outras considerações. Leis e tópicos de conhecimento indispensável ao profissional de meio ambiente. Quem é que vai fiscalizar isso tudo? Quando a atividade é exercida dentro de um só estado, normalmente é o órgão ambiental local o responsável pela fiscalização. Ou seja, se você tem uma indústria dentro de um estado e seu resíduo não atravessa fronteiras, seu produto não atravessa fronteiras, você responde ao órgão daquele estado. Contudo, a Constituição institui a competência concorrente, na qual todas as agências ambientais têm igual poder de fiscalização. Então, tanto o IBAMA, quanto a Delegacia de Meio Ambiente, quanto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, têm o poder de fiscalizar, caso seja necessário. O artigo 18 traz que o órgão estadual do meio ambiente, a SEMAT, e o IBAMA, este em caráter supletivo, sem prejuízo das atividades pecuniárias cabíveis, determinarão, sempre que necessário, a redução das atividades geradoras de poluição para manter as emissões gasosas ou efluentes líquidos e os resíduos sólidos nas condições e limites estipulados no licenciamento concedido. O que isso quer dizer? Se você montou uma indústria, no seu plano de licenciamento estava determinado o lançamento, por exemplo, eu vou lançar DBO de no máximo 350 mg por metro cúbico por dia, e você passa a lançar 450, o IBAMA, ou a Secretaria do Meio Ambiente, ou a SENAT, ela pode chegar e bloquear uma das suas linhas de produção ou determinar fechamento a partir de tal horário para que seu lançamento se adeque ao limite estipulado anteriormente. Resolução CONAMA 313. Ela introduz um inventário nacional de resíduos sólidos industriais. Estabelece que o controle dos resíduos é parte da licença ambiental, ou seja, recolhimento, tratamento, o que você fez, contenção e etc. do resíduo tem que estar previsto na licença ambiental. O que cabe a quem gera esse resíduo? Apresentar à Agência Ambiental Estadual informações sobre geração, composição, acondicionamento, transporte e destinação final desses resíduos. Para isso, existe hoje a ficha de dados de resíduos sólidos, uma norma da BNT que traz resíduo químico, informações sobre segurança, saúde e meio ambiente e a ficha com dados de segurança dos resíduos químicos e rotulagem. De implantação obrigatória a partir de 18 meses após sua publicação em 2011, ou seja, em meados de 2013 já foi obrigatório a apresentação dessa norma, o atendimento dessa norma. Tranquilo? Então, dando sequência, vamos falar um pouco mais sobre a evolução da consciência ambiental. Nos anos 50, anos 60, antes da existência de várias leis, o desenvolvimento de padrões de qualidade ambiental de emissão de poluentes começaram a aparecer. Por quê? Tornou-se evidente que o meio ambiente não conseguia o potencial de autodepuração necessário em função do aumento de lançamentos de resíduos hídricos e resíduos sólidos pelo homem. Tinha-se que a diluição nas águas pelos resíduos sólidos e no ar pelos resíduos gasosos era quase que totalmente dispersável, diluído, solubilizado no ar e nas águas. E não necessariamente você teria que tratar isso. Tinha-se, então, uma falsa impressão que o meio ambiente era livre ou quase livre de poluição. E isso deu uma ideia de sempre ênfase no aumento da produção pelas indústrias. E inexistia a responsabilidade ambiental corporativa. Não tinha nada que obrigava uma empresa a poluir menos. Se não tinha isso, ela não se preocupava com isso.
Já nos anos 70 e 80, começaram a existir os sistemas de licenciamento de indústria com avaliação de impacto ambiental. Veio por parte do governo a legislação de comando e controle. Só que o controle era sempre feito no final do processo. A indústria atendia quando era obrigada a atender, que era a teoria de fim de tudo. A atitude era muito mais reativa, apenas para cumprimento das normas e quando era obrigado a cumprir as normas, quando era notificado, ou seja, entrou no processo, entrou no tudo era feito de forma mais normal possível e só no final do processo, no final do tudo, quando tinha a geração de resíduo, que ia se pensar o que faria com aquele resíduo. A responsabilidade ambiental começou a surgir nessas empresas, mas de forma muito isolada. Daí surgiu um dogma empresarial que por muitos anos parecia como verdade absoluta. Que a ideia que prevalecia na época era de que qualquer providência que viesse a ser tomada em relação à variável ambiental traria consigo um aumento de despesas e o consequente acréscimo dos custos do processo produtivo. Ou seja, tratar o resíduo que eu gero vai encarecer o meu produto. Nos anos 90, veio uma outra mentalidade. A partir dessa década, as indústrias começaram a vislumbrar e assumir sua responsabilidade perante os atos praticados contra o meio ambiente. Não somente por pressão de leis, mas principalmente pela consciência de que a geração de resíduos estava intimamente ligada ao desperdício de matéria-prima, o que significa elevação dos custos. Então, a indústria percebeu que se sobra algo no final do meu processo, é que eu não consegui aproveitar corretamente minha matéria-prima. Começaram a surgir códigos voluntários de conduta e também alguns instrumentos econômicos tipo poluidor-pagador. Um desses bem interessantes é o crédito de carbono. Esse crédito de carbono institui uma espécie de banco, moeda virtual, onde quem consegue absorver carbono da atmosfera cria crédito. E quem polui paga para aquele que consegue absorver esse carbono. Surgiu também um pouco da mentalidade da produção mais limpa, ou seja, eu vou ter uma produção pensando cada vez mais em poluir menos, e também na avaliação do ciclo de vida de produtos. Como assim? Eu vou criar produtos, eu vou gerar bens que dure o máximo possível. Criou, então, uma mentalidade de atitude mais proativa, que foi começando a partir além do cumprimento das normas. Por quê? Se eu desperdiço, é porque eu estou perdendo com isso. Tentar aproveitar ao máximo aquilo que eu gero. Veio, a partir daí, também uma integração total da responsabilidade ambiental na estrutura empresarial. Desde o colaborador, chão de fábrica, até a diretoria e presidente da empresa pensaram em como globalmente, holisticamente, ter uma visão para evitar a geração de resíduos. Então, como que é essa postura das empresas e organizações frente às questões ambientais? Na década de 50 e 60, uma visão passiva, uma total inércia, estava vivendo no risco, ou seja, poluía no seu próprio entorno, é como essa imagem da pessoa que está numa boia nadando entre os tubarões, o tubarão aqui representando o risco, a poluição. Já na década de 70 e 80, criou-se uma mentalidade um pouco mais reativa, mas pensando muito em corrigir aquilo que era gerado no final do processo. É como um carro que você espera ele estragar para fazer a manutenção dele. Já dos anos 90 em diante, criou-se uma mentalidade mais proativa, de prevenção da geração daquele resíduo.
como se fosse um trabalho de formigas. Todas ajudam no processo fabril para que todo e qualquer material possa ser aproveitado, diminuindo assim a chance de desperdício. Então, a realidade empresarial começou a mudar. A visão do empresariado, da indústria, mudou. O dogma que passou a existir era que é possível ganhar dinheiro e proteger o meio ambiente, mesmo não sendo uma organização que atua no chamado mercado verde, desde que possua uma certa dose de criatividade e condições internas que possam transformar as restrições e ameaças ambientais em oportunidades de negócios. Muitas vezes, a partir dessa mentalidade, você enxerga na sua indústria que o resíduo passa a ser um subproduto, ou um produto que não é o principal da sua empresa, mas agrega valor, podendo ser comercializado. Por exemplo, o caso do soro de leite, que vira ricota ou vira bebida láctea, o caso de polpa de fruta, casca de fruta e semente, que vira composto ou adubo orgânico, entre outros. O crescimento do processo industrial e demográfico são basicamente os principais fatores impulsionadores da geração de resíduos e da degradação do meio ambiente. Então, quanto mais indústria e mais pessoas em determinada área, maior a chance de ter geração de resíduos e, consequentemente, degradação do meio ambiente, do entorno. Mas, pensando de modo sustentável, a mentalidade tende a mudar. E existiu uma Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que a partir de 87 começou a se reunir, que tentou mudar um pouco essa postura a nível mundial. Esse desenvolvimento sustentável traz que ele é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, ou seja, da população que vive atualmente, sem comprometer a capacidade das futuras gerações atenderem às suas próprias necessidades. Eu não posso pensar em gerar o meu recurso exaurindo os recursos disponíveis em todo o nosso ambiente. Com a difusão do conceito de desenvolvimento sustentável, se reconhece agora que uma economia sadia não se sustenta sem um meio ambiente também sadio. O custo de recuperação ambiental é muito mais caro do que de promover uma economia sadia. Para isso, a gente introduz um novo conceito que as indústrias adotam bastante na atualidade e tendem a adotar cada vez mais, que é o gerenciamento de resíduos. Então, o gerenciamento de resíduos é o controle sistemático da geração, coleta, segregação, separação na fonte, acondicionamento, estocagem, transferência, transporte, tratamento e disposição dos resíduos sólidos e líquidos, de acordo com os princípios da saúde pública, princípios econômicos, de engenharia, de conservação, estéticos e de proteção do ambiente. Então, todos os parâmetros devem ser observados para que isso seja atendido corretamente. Dentro desse gerenciamento de resíduos, a gente introduz um conceito que é a prevenção de resíduos. Nada melhor do que você gerenciar algo que é pouco produzido ou que não é produzido. Então, atividade ou operação industrial que evita a geração de resíduos, os não produtos, no sistema global de produção, segundo o conceito do berço ao túmulo ou do berço à cova. Então, o gerenciamento de resíduos requer o entendimento do processo de geração de resíduos e a caracterização adequada desse resíduo. Quais são as finalidades desse gerenciamento? Aproveitar os resíduos gerados na forma mais otimizada possível, seja pelo gerador ou por terceiros. Implementar sistemas de gestão de resíduos, obtenção de licenças e certificações ambientais, atuar preventivamente para reduzir a poluição provocada e reduzir os custos de tratamento dos resíduos gerados. É uma série de estratégias que permitem aí atendimento à legislação, conseguir a obtenção de licença, reduzir custos, etc. Então, no plano de gerenciamento de resíduos, eu penso como alvo sempre em reduzir, ou seja, em prevenir a geração de resíduos, que é o mais desejado.
mas busco o objetivo também, caso eu não consiga reduzir, de reutilizar. Depois de reciclar, caso eu não consiga reciclar, vou pensar em recuperar pelo menos a energia daquele material. Em último caso, a disposição correta e adequada em aterro. Então, o foco da prevenção de resíduos seria minimizar. Então, foco 1, minimizar a geração de resíduos com uma abordagem bem proativa, eu pensar corretamente no meu processo fabril, onde que estão os pontos de geração de resíduos, o que eu posso modificar para que isso não seja gerado ou que eu diminua essa geração. Além disso, meu segundo foco seria não conseguir prevenir, como que eu administro o tratamento daquele resíduo gerado e como que eu disponho corretamente desse resíduo que foi gerado. Então, os benefícios que o gerenciamento de resíduos pode me trazer. Qualquer que seja a forma de reaproveitamento de resíduos sólidos e líquidos, pode-se sempre associar vários benefícios, tais como economia de energia e de recursos naturais. Se eu conseguir prevenir ou reaproveitar, eu economizei energia e, consequentemente, matéria-prima e recursos naturais. A minimização dos riscos para a saúde pública. Por exemplo, se eu deixo de lançar matéria orgânica num aterro sanitário ou num corpo hídrico, por exemplo, eu minimizo os riscos para a saúde pública. E também o aumento da vida útil dos aterros sanitários, dos corpos hídricos, dentre outros. Então, cada empresa tem características diferentes no que se refere à quantidade e composição de seus resíduos. Por isso, cada sistema de gerenciamento e de tratamento deve ser individualmente desenvolvido. No entanto, deve-se visualizar continuamente resposta para 5 perguntas básicas. Onde o meu resíduo está sendo gerado? Então, eu verificar no meu processo produtivo o ponto focal, meu ponto crítico de geração desse resíduo. Quanto de resíduo é gerado no meu processo? Qual a composição físico-química, do resíduo que eu estou gerando? Sabendo disso, eu vou saber a melhor forma de tratar. Como pode ser reduzida a quantidade de resíduos gerado nesse ponto? Qual a melhor saída para o gerenciamento do resíduo que eu não consegui prevenir de ser gerado, que eu não consegui reduzir? Para isso, tem-se uma metodologia de trabalho que cada empresa vai adequar à sua situação, mas são fases, meio que modelos a serem trabalhados. Primeiro, coleta de informações. Dentro dessa coleta, eu vou identificar os meus resíduos, vou fazer uma amostragem deles em loco e vou analisar os dados dessa amostragem. Com isso, eu consigo fazer um relatório da situação em que eu encontro no momento. A partir disso, do estudo do relatório, eu vou verificar quais são as formas atuais de segregação, separação na fonte e acondicionamento, como coletar, transportar e armazenar dentro da própria empresa. Já na segunda fase, fazendo o planejamento das prioridades, eu vou verificar quais são os resíduos que compõem grandes volumes, que pode ser crítico, principalmente pela questão do espaço. Existem resíduos com alto potencial de revenda ou um alto custo de disposição final? Por exemplo, uma cervejaria que trabalha com tratamento de bagaço de malte pode muitas vezes evitar o custo de tratamento do bagaço de malte e passá-lo a vender para a fábrica de ração animal. Alguns materiais podem ser separados ainda na fonte para ser tratados de forma mais adequada. Qual a viabilidade de espaço que eu tenho para armazenagem para possivelmente coletar isso em tempos periódicos? Itens que são focos de opinião pública podem ser importantes de serem tratados primeiro, como, por exemplo, soro de leite. Existem materiais difíceis de disposição, por exemplo, na cachaçaria, eu tenho produção de metanol na fase de separação, fracionamento da cachaça. Então, o que eu posso fazer com esse metanol? Então, as oportunidades que o gerenciamento de resíduos pode me levar. Redução na fonte, prioritar, pensar em reduzir, quem sabe extinguir a geração desse resíduo. Quando não se consegue o reuso,
A reciclagem, transformando em algo que torne um subproduto. A compostagem, principalmente pensando em matéria orgânica. Resíduos combustíveis para recuperação de energia, por exemplo, bagaço de cana, aparas de frutas, etc. E, em último caso, pensar na disposição em aterro.